A expressão disco voador, todo mundo conhece, né? Mas de onde ela veio exatamente? Pois bem, vamos mergulhar juntos nessa história. Tudo começou com uma frase, uma única frase, que foi o suficiente para acender a imaginação do mundo inteiro e mudar o jeito como a gente olha para o céu. Olha só que imagem poética, como pires a saltar sobre a água. Foi basicamente isso. Essa simples comparação deu nome a um dos maiores mistérios do nosso tempo. Então, vamos lá, vamos voltar um pouquinho no tempo para entender o momento exato em que essa expressão nasceu e como ela se espalhou pelo mundo que nem fogo em palha seca. Tudo aconteceu em junho de 1947. O piloto Kenneth Arnold estava sobrevoando o estado de Washington e viu uma coisa extraordinária. Mas aqui está o detalhe mais curioso de todos. Ele nunca disse que os objetos eram redondos. Ele descreveu o movimento deles como o de pires quicando na água. Só que a imprensa achou a imagem genial, simplificou a história e pronto, nasceu o termo disco voador, que capturou a imaginação do planeta. E aí, a coisa explodiu. A expressão disco voador viralizou, sabe, muito antes de existir internet. Rapidinho, o termo passou a ser usado para qualquer objeto voador que as pessoas achavam que vinha de outro planeta. E isso mesmo quando os relatos começaram a falar de outros formatos, como charutos, triângulos, não importava. Tudo virou disco voador. Bom, com o passar dos anos, o fenômeno foi ganhando uma cara mais séria, mais complexa. Aquele termo popular disco voador já não dava mais conta do recado. Foi preciso criar uma linguagem mais formal, mais técnica. Vamos ver como essa mudança aconteceu. Aqui a gente vê a diferença, preto no branco. Disco voador é tipo apelido, sabe? Aquele que já vem com uma imagem pronta na nossa cabeça, quase de filme. Já OVNI é o termo técnico, neutro. Ele serve para classificar qualquer coisa no céu que não dá para identificar de cara, sem já sair dizendo que é uma nave alienígena. Então, o ponto principal é que a definição de OVNI é ampla de propósito. Pode ser um balão meteorológico que se perdeu, um fenômeno natural esquisito, um equipamento de espionagem super secreto ou, claro, algo que a gente realmente não faz a menor ideia do que seja. É uma caixinha para tudo aquilo que, à primeira vista, não tem explicação. Tá, mas se OVNI pode ser tanta coisa, por que a ideia de que são objetos de outros mundos continua tão forte? O que é que alimenta essa hipótese? O principal combustível para essa teoria é o desempenho que esses objetos supostamente têm. Eles parecem ignorar as leis da física que a gente conhece, sabe? Velocidades absurdas, paradas instantâneas, curvas em ângulos que nenhum piloto humano aguentaria e, geralmente, sem fazer nenhum barulho. Aí, quando a gente junta isso com depoimentos, inclusive de militares de alta patente, falando de uma tecnologia que parece estar séculos à nossa frente, bom, a hipótese extraterrestre se mantém bem viva. E aqui que a história fica ainda mais interessante. A gente tem uma tensão clara. De um lado, milhares de relatos de pessoas de todo tipo. Do outro, uma postura oficial de silêncio ou de ceticismo. Oficialmente, a resposta da maioria dos governos do mundo é um não bem grande. Publicamente, eles não reconhecem a existência de naves de origem extraterrestre operando nos nossos céus. Só que nos bastidores a conversa é outra. As Forças Armadas levam o assunto a sério, sim, só que com muita discrição. Usam o termo OVNI em relatórios oficiais e tudo mais. Aqui no Brasil, por exemplo, tem uma parte dessa documentação disponível para consulta no Arquivo Nacional. O detalhe importante, esses documentos não batem o martelo sobre uma origem extraterrestre. E aí fica esse contraste, né? O sigilo oficial de um lado e milhares de pessoas do outro garantindo que viram algo inexplicável. Essa diferença entre o que as pessoas relatam e o que os governos dizem nos leva a uma questão mais prática. Afinal, o céu está cada vez mais cheio de coisas. Será que tudo que a gente vê lá em cima é mesmo um mistério? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Com tanto relato por aí, será que não existem explicações mais terrenas para alguns desses fenômenos? A verdade é que muitos avistamentos têm, sim, explicações bem convencionais. Balões meteorológicos, satélites passando, meteoritos e até umas nuvens bem diferentes como as lenticulares podem enganar até o olho mais treinado. A lista de coisas que podem causar confusão é bem grande. E tem um fator super moderno que muda todo o jogo: a tecnologia. Hoje, praticamente todo mundo anda com uma câmera de alta resolução no bolso. É natural que mais fenômenos estranhos sejam registrados. A grande diferença é que agora esses registros podem ser compartilhados com o mundo todo em questão de segundos, o que amplifica cada avistamento. E assim a gente fecha o círculo. O que começou com a descrição de um piloto virou um fenômeno cultural mundial. A palavra mudou de disco voador para o termo técnico OVNI, mas a curiosidade, essa continua a mesma.
Quase 80 anos depois, a grande pergunta que fica no ar é: o que será que existe no desconhecido pairando sobre as nossas cabeças que nos fascina tanto?